Este vídeo tem por objetivo fornecer aí uma explicação muito breve sobre essa famosa função FDP, função densidade e probabilidade, também conhecida como distribuição normal, curva normal ou função de densidade e de probabilidade. Vamos estar fazendo este breve exemplo que eu desenvolvi. Vamos fazê-lo no Excel. O objetivo aqui não é entrar a fundo na teoria da probabilidade, mas mostrar por que a distribuição de probabilidade de uma população ou de uma amostra coletada de uma população, quando ela é distribuída em termos de probabilidade, ela segue este formato, como está aqui plotado neste gráfico de colunas. Ela segue então este formato ensino. Vamos estar trabalhando aqui com o desenvolvimento desta função de densidade e probabilidade por meio de duas funções do próprio Excel, que é esta distnorm e esta distnorm P. Uma é para a população e outra é para a amostra. E também vamos estar fazendo ela manualmente, que é por meio desta função, esta que nos dá a função da densidade e probabilidade, e vamos fazer para todos os valores coletados aleatoriamente. Então, vamos para um pouco de teoria. Eu achei este documento aqui que fala acerca da distribuição normal, que ela descreve fenômenos que são determinados por múltiplas causas e geral eles interagem entre si. E aí, como exemplo desses fenômenos, nós temos aí, por exemplo, a altura média de uma população ou também o peso médio dessas pessoas. Nós temos aqui uma curva sobre a distribuição da estatura dos brasileiros, que ela varia de 1,50 a 1,90, mas podemos ver que há uma concentração muito grande aqui em torno do nosso valor médio, que é o valor de 1,70, ou seja, em média a população brasileira mede 1,70 m de altura. Por que essa curva ela tem esse formato ensino? Porque, primeiro, que o que está no meio é a média. Como veremos a seguir, a média aqui ela para uma distribuição do tipo gaussiana normal. Essa distribuição, na distribuição normal, ela tem média zero com desvio padrão igual a 1. Então, a média ela é zero porque ela está exatamente no centro da distribuição. E a maior parte dos valores amostrais ou populacionais, eles estão concentrados em torno desta média, deste valor médio. E os outros valores são valores extremos, são valores, na estatística chamamos de outliers, que são valores ou muito abaixo da média ou valores muito superiores à média. Pessoas aí que medem, por exemplo, 1,5 m de altura, 1,55 m, pessoas de estatura muito baixa costumam ter esse peso. E também aquelas pessoas aí, aliás, peso não, altura, e pessoas aí com 1,90 m, 2 metros de altura, são casos assim mais raros, né? Casos mais extremos. E algumas características da curva normal, uma distribuição que possui a característica de uma forma de sino, como já vimos aqui. Então, basicamente, porque ela tem este formato em sino, como já disse, no meio da distribuição temos o valor médio de toda a distribuição do conjunto, como veremos no exemplo a seguir, e a maior parte dos valores dessa distribuição, eles gravitam em torno do valor médio da distribuição, e os demais são valores extremos que aparecem com uma frequência muito baixa, né? Então aqui onde está escrito frequência, aqui nesta coluna vertical, nós poderíamos colocar isso aqui para facilitar o entendimento em porcentagem.
Então a gente vê que a maior parte, o maior percentual dos brasileiros se encontra aqui nessa região, tem alturas próximas à média, ou valores um pouco abaixo da média ou um pouco acima da média. E aqui temos um percentual muito baixo de pessoas que medem em torno de 1,5 m de altura e acima de 1,80, 1,85, 1,90. Então por conta disso a distribuição ela tem formato de sino, ela se estende a esse símbolo aqui infinito, do infinito negativo até o infinito positivo. Então, portanto, toda a população está debaixo desta curva. Toda a população que foi coletada para se desenhar esta curva, né? Por isso nós chamamos de ou população ou amostra. São todos os valores que foram utilizados para fazer aquela curva. E assim, toda essa curva, toda a área da curva, ela tem valor igual a 1. Então, daqui até aqui, toda essa área aqui, ela vale 1. Vamos pegar aqui, eu tenho uma canetinha. Então, toda esta área aqui, ó, daqui tudo isso aqui até aqui, não está muito bem desenhado não sou muito bom de desenho, mas só para entender, tudo isso aqui é igual a 1. Ou 100%. Por que 100%? Porque todos os dados estão aqui dentro. Certo. Vamos fechar isso aqui, apaga ali. Esta curva é definida por 2 parâmetros. Esse negócio que mais parece 1 a gente chama de média, LeCimi. E também isso aqui chamado sigma, que é o desvio padrão. Média, mediana e a moda é aquele valor que mais aparece, elas coincidem, estão no centro da distribuição, pois a distribuição é simétrica. Então a distribuição normal é uma distribuição simétrica. O que é isso? Significa que ambos os lados da distribuição, deixa eu desenhar novamente aqui. A média está aqui. Deste lado nós temos 50% de todos os valores. E deste outro lado nós temos 50% de todos os valores da nossa distribuição. 50% aqui do lado esquerdo estão abaixo da média. Se estão abaixo, vamos colocar um sinal negativo. Estão abaixo da média. E 50% estão acima da média. E eles se distribuem de forma mais ou menos igual. Quando a população, os dados obtidos forem assim, uma amostra pequena, não vai dar algo muito igual não, mas à medida que nós vamos aumentando o tamanho da população pesquisada, isso aqui vai ficando de forma mais igual, como eu tenho aqui, por exemplo, nessa planilha, nessa planilhinha Excel aqui, em uma distribuição com 30 mil valores, como já veremos a seguir. A gente pode ver que o gráfico ele ficou bem bonito aqui, porque os valores eles estão muito próximos. À medida que a nossa distribuição ela vai aumentando o tamanho, não tem outra forma, ela vai modelando, ela vai ficando... aqui os dados estão distribuídos de forma
de forma simétrica. Como a gente pode ver aqui, vamos traçar aqui no meio da distribuição, aqui está a média. A gente consegue verificar uma simetria, uma certa simetria, uma certa harmonia em ambos os lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Ambos os lados são exatamente iguais. Então essa curva aqui, ela é uma curva do tipo simétrica, a curva de distribuição normal. É uma curva simétrica. Então, quando a distribuição é pequena, quando temos poucos valores, ela não fica bonitinha como está na linha aqui. Não fica bem simétrica não, ela fica mais ou menos assim, como a gente já viu. Então tá, para que tenhamos condições de traçar aquela curva normal, é necessário padronizarmos as nossas variáveis. Mas para isso, vamos começar fazendo um exemplo. Vamos fazer novamente esta planilha que eu fiz aqui, onde eu escolhi aqui, selecionei aqui a função geração de números aleatórios do Excel. Então vamos lá, construindo aqui o exemplo novamente, vamos abrir aqui, começando por abrindo uma nova aba, aqui, copiar o que já tem aqui. Colar aqui os títulos, certo? Aqui. Agora vamos aqui em dados, análise de dados, geração de número aleatório, vamos clicar em OK. Número de variáveis nós vamos colocar uma. Número de números aleatórios, vamos colocar 150, porque queremos 150 valores. Aqui nós queremos uma distribuição do tipo uniforme. Clicamos em uniforme. E os valores nós vamos colocar aqui, eu desenvolvi esse exemplo aqui com o peso médio, né, de uma população imaginária. Então vamos imaginar que o peso das pessoas ele está variando entre 48 quilos e 98 quilos. E aí basta então clicarmos aqui em intervalo de saída e daí selecionamos aqui a célula de A2 e clicamos em OK, certo? Agora nós precisamos colocar esses números em ordem crescente. Clicamos aqui em classificar do menor para o maior. Agora eu quero mostrar por que uma distribuição do tipo normal gaussiana ela se distribui. Vou até desenhar aqui. Assim. X é qualquer um desses valores aqui, essa distribuição. Ela se distribui normalmente com média esse aqui é um desvio padrão, média e variância, né, que é o desvio padrão ao quadrado. Porque isso aqui, no caso da distribuição normal, este valor aqui da média ele é 0. Tá, mas por que é 0? Bom, vamos apagar tudo isso aqui.
Vamos primeiro, como eu disse anteriormente, esses valores aqui nós não vamos colocá-los na distribuição. Primeiro, antes de colocarmos cada um desses valores na nossa distribuição para podermos traçarmos aquele gráfico, para podermos traçar aquele gráfico da distribuição normal, é necessário padronizarmos. Padronizarmos em variável z. Então essa variável ela é da seguinte maneira: vai ser necessário calcularmos aqui a média e o desvio padrão. Média então igual a média entre todos esses valores aqui, no caso A2 a 151, e aqui o desvio padrão, escolhermos esse aqui, desvio padrão de A, porque suponhamos que isso aqui é uma amostra, então o desvio padrão da amostra. Então nós selecionamos novamente intervalo. O que nós podemos observar aqui? Que a altura média da população desta amostra aqui, o peso médio é de 74 kg, com desvio padrão de 13 kg. O desvio padrão é a maneira como os dados estão se afastando da média. Agora então temos condições de calcularmos os valores z, que é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Como podemos ver aqui, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Vamos congelar esses dois valores aqui com o cifrão da média do desvio padrão, que daí nós podemos, ao invés de fazer 1 a 1, basta apenas arrastar a função. O que ocorre então se traçarmos um gráfico de linhas para esses valores padronizados? A gente verifica que a distribuição ela tem esse comportamento. O valor médio, a média da distribuição, que é esse valor de 74 aqui, peso médio da distribuição, ele está no centro. É por isso que ele tem valor zero. Está bem no centro da distribuição, como podemos ver aqui. E que 50% de todos esses valores aqui para o peso desta população aqui, desta amostra, 50% desses valores está abaixo da média. Vou marcar aqui. Está aqui abaixo da média, e 50% de todos esses valores aqui do peso desta amostra que coletamos está ou tem valores acima da média. Então é por isso que a média ela é zero, porque ela está aqui no centro da distribuição. Pronto, podemos apagar isso aqui. E para calcular então a distribuição normal, como fazemos? Sinal de igual, dist, esta primeira aqui, porque é a distribuição da média. Então colocamos aqui, selecionamos cada um dos valores de x, começamos aqui pelo primeiro, ponto e vírgula, o valor da média, ponto e vírgula, o valor do desvio padrão, ponto e vírgula, e agora temos que informar aqui falso, porque não queremos uma função cumulativa e a nossa função é uma função do tipo densidade e probabilidade. Novamente congelamos os valores da média aqui em F2 e também do desvio padrão em G2, colocando cifrão em torno
da letra e aí podemos arrastar. Agora sim, se traçarmos um gráfico desses valores aqui, observaremos então um gráfico do tipo de distribuição normal. Pode ser um gráfico de colunas mesmo, e ele vai ter esse aspecto. Então, como eu já havia dito antes, a gente observa aqui que há uma leve imperfeição entre os valores. Mas por que isso? Porque os dois lados não são simetricamente distribuídos. Sim, eles são simetricamente distribuídos, mas o gráfico ele fica muito mais bem delineado e melhor distribuído à medida que a nossa distribuição ela aumenta. Por exemplo, como eu já disse, eu fiz aqui nessa aba aqui uma distribuição com 30.000 valores. Olha como ela é perfeita, perfeitamente simétrica. Por quê? Porque à medida que o tamanho da amostra ou da população que seja, ele vai aumentando, os valores eles vão se tornando muito próximos um do outro. As oscilações, as variações entre os valores, elas vão se tornando cada vez menores ao ponto de serem imperceptíveis, como estamos vendo aqui nesses valores. Agora, com uma distribuição com apenas 150 valores, é claro que vamos verificar imperfeições. Mas o importante é a gente verificar que nessa distribuição normal do tipo simétrica, existe um valor médio. Existe um valor médio, está exatamente aqui, 74. E que a distribuição é simétrica porque 50% está abaixo da média e 50% os valores estão acima da média. Agora vamos fazer a distribuição, vou colocar esse gráfico aqui no canto. Vamos fazer a mesma distribuição, só que com esta equação aqui. Como já tenho ela pronta aqui, eu apenas vou copiar e colar aqui. Aí eu vou arrastar. E agora vamos traçar um gráfico. Pode ser um gráfico de colunas também, ou diário, conforme a preferência. E teremos aqui esta distribuição de probabilidades feita com esta função, feita com esta equação aqui, no caso da função densidade de probabilidade, dá um gráfico muito mais bonito quando comparado com esta função de distribuição normal do Excel. Mas então, basicamente, o que eu quero mostrar com esse gráfico dessa distribuição de frequência, né, dessa distribuição de probabilidade, esta função, chamada função de densidade de probabilidade, quando fala densidade, a gente imagina, puxa, está relacionado a peso? Basicamente. O que essa função faz é organizar organizar os nossos dados e mostrar para a gente como esses nossos dados aqui desta amostra eles se organizam em torno do seu respectivo valor médio. Vou pegar a canetinha auxiliar aqui. O nosso valor médio ele está aqui. Até um risco aqui, que é 74. A maior parte dos nossos valores estão em torno da média, estão ou um pouco abaixo de 74 quilos ou um pouco acima de 74 quilos. E essa distribuição ela organiza todos esses valores em termos de desvio padrão. É por isso que
para que tenhamos condições de traçar este gráfico aqui, nós precisamos do nosso valor médio, da média, que é a primeira referência. Está aqui a média, e depois o desvio padrão, que vai nos mostrar como os nossos dados, as nossas informações, esses pesos aqui individuais de cada pessoa, eles estão se afastando da média, né? Há pessoas com peso abaixo de 74 kg e há pessoas com peso acima de 74 kg. Então, deixa eu só mostrar aqui este gráfico aqui. O que ele nos informa? Que há um desvio padrão da média. Aqui ele tem um gráfico com 4 desvios padrões. Geralmente se usa 3, tá? Mas 4 é o limite máximo. Temos a média no centro da distribuição e temos que, em torno da média, exatamente há um desvio padrão para a esquerda com sinal negativo aqui, e há um desvio padrão para a direita, ou seja, com sinal negativo. Existem 68,26% dos nossos valores estaria aqui. Então, se eu quiser saber, por exemplo, assim, eu quero saber qual que é a probabilidade de eu encontrar qualquer valor da minha população a um afastamento de um desvio padrão da média, né? Então, quando se considera um desvio padrão, se considera um desvio padrão tanto abaixo quanto como acima. Olha, a probabilidade é de 68,26%. Por quê? Porque a maioria dos valores próximos à média estão aqui localizados a um desvio padrão da média. Mas se eu quero saber qual que é a probabilidade de encontrar um valor, qualquer valor aí que esteja afastado a um desvio padrão da média, porém acima da média, é a metade disso aqui. Ou seja, de 34,13%. E à medida que nós vamos nos afastando da média, olha aqui, a 2 desvios padrão, a probabilidade ela aumenta para 95,44%, a 3 desvios padrão para 99,73% e a 4 desvios padrão a 99,994%, ou seja, a 4 desvios padrão nós pegamos toda a área. A 4 desvios padrão, a probabilidade de encontrar qualquer um dos valores desta amostra, dessa distribuição, é de 100%. Então vamos voltar aqui à nossa planilha do Excel. Aqui está a média. Um desvio padrão. Vamos só imaginar que um desvio padrão está aqui. Um aqui, um aqui. Há 2 desvios padrão, há 3 desvios padrão, há 4 desvios padrão, ficaria somente esta ponta aqui, estas duas pontas. Bom, então basicamente é isso. Essa função densidade de probabilidade, ela vai nos informar por meio deste gráfico em forma de sino, né, como que os dados da amostra coletada, da população que seja, eles estão organizados em torno da média. Então o objetivo aqui deste vídeo foi mostrar o porquê que este gráfico ele tem esta forma de sino aqui, porque a primeira coisa que temos que considerar é que o valor da média ele está no centro da distribuição. Isso para qualquer tipo de distribuição nós teríamos que o valor médio, por ser valor médio, ele está no meio, tá?
e que a maior parte dos nossos valores da nossa amostra, eles estão concentrados em torno da média. Temos valores aqui, a maioria dos valores estão em torno da média, abaixo e acima da média. Ou seja, a maior parte dos valores são valores um pouco abaixo deste peso médio de 74 quilos e um pouco acima desse peso médio de 74 quilos. E à medida que vamos nos afastando da média, por exemplo, a dois desvios padrões, aqui nós vamos encontrar um número de pessoas com peso aí em torno da casa dos seus 60 quilos, por exemplo, só que vai ser um número menor de pessoas em relação a esse número de pessoas com peso aí acima dos 70 quilos, e da mesma forma aqui acima dos 74, 75 quilos, 80 quilos aqui, o percentual de pessoas com esse peso ele vai ser menor que o percentual de pessoas com peso aí em torno de 75 a 80 quilos. E da mesma forma aí vamos nos afastando, estamos no segundo desvio padrão, tanto para a esquerda como para a direita. Quando chegamos aqui no terceiro desvio padrão, quando temos aqui, por exemplo, aí pessoas com peso de, digamos assim, sei lá, 55 a 60 quilos, o percentual vai se tornando muito menor. Né? São menos pessoas com esse peso. Da mesma forma, pessoas aí com, digamos, de 85 a 90 quilos, o percentual já se torna muito menor. Em se tratando daqueles casos mais extremos, como eu comecei aqui, por exemplo, com 48 quilos, o percentual ele já se torna bem pequeno, muito próximo de zero. Então, por isso que essa função ela sempre vai ter esse formato. O nome é normal porque a distribuição aqui ela é do tipo simétrica, ela é do tipo igual, muito embora quando trabalhamos com uma distribuição pequena, com uma amostra pequena, percebe-se aí uma certa simetria, uma certa harmonia na forma como esses dados estão distribuídos em torno da média. Bom, agora podemos apagar aqui. E à medida que vamos aumentando esta distribuição, como eu fiz aqui uma com 30 mil valores, então aí o gráfico ele fica perfeito. Agora, para ficar mais claro o entendimento, vamos substituir esses valores aqui que vai de 1 até 150, que é o valor da série, vamos colocar os seus valores reais. Vamos aqui em editar e vamos selecionar aqui a partir do 48. Então nós temos aqui todos os valores aqui no nosso eixo, começando do 48 até lá próximo ao 98, que é 97, alguma coisa, o último valor da nossa distribuição. E assim fica mais claro o entendimento, porque conseguimos ver aqui, aqui está o valor da média, e a maior parte dos valores referente ao peso das pessoas está aqui, ó, 75, 76, 78 quilos, um pouco abaixo aqui, ó, 72, 71, 69, 66. E à medida que ocorre esse afastamento da média em termos de desvio padrão, o percentual com que encontramos estes pesos, as pessoas, eles vão diminuindo. Por isso que no início desse texto, quando foi dado o conceito de distribuição normal, foi dado esse conceito. Descreve fenômenos que são determinados por múltiplas causas, mas que em geral eles interagem entre si. Mas enfim, o importante é verificar que ocorre uma padronização dos valores em torno da média, e à medida que vamos nos afastando da média,
esses valores eles são verificados, no caso, por exemplo, aqui o peso das pessoas, só que esses valores eles vão diminuindo, e é por isso que vai ocorrer à medida que há o afastamento da média, ocorre também há um afastamento aqui, uma tendência para baixo. Por último, vamos fazer essa outra distribuição aqui, dist-norm, só que agora com P. Para isso nós colocamos aqui o valor de Z que calculamos, ponto e vírgula. Opa, e aí colocamos falso também. Mas é uma distribuição um pouco diferente. Como a gente verifica aqui, aqui é 0,05, 0,05 e aqui é 0,7. Mas também segue uma distribuição normal, contudo, baseado nos valores de Z. Então vamos traçar um gráfico para essa distribuição. E a gente verifica, bom, não é muito diferente, todas são distribuições de probabilidade. Agora, vamos apagar aqui, vamos apagar este também, não, vou deixar aqui ao lado. E vamos traçar um gráfico para essas três distribuições ao mesmo tempo. E vai ficar dessa forma aí, como se verifica. Então a distribuição aqui, aqui a função que oferece uma distribuição assim visualmente melhor é esta da f de x aqui, que foi calculada manualmente. Bom, basicamente era isso. Eu vou deixar essa planilha disponível para download no link abaixo. Se você gostou desse vídeo, peço que clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.